Eita cabra da peste, deixa eu contar para vocês uma história que me chegou lá das margens do rio Parnaíba, lá no Piauí. Diz que quando a lua tá cheia, o povo lá da beira do rio não consegue dormir direito. Uivos que nem de cachorro, nem de gente, umas coisas que gelam o sangue da gente. Dizem que tem um bicho, ou melhor, um homem, que vira fera, um lobisomem danado de assustador. Uns pescadores aí já desapareceram e o medo tomou conta da vila. E não é que um delegado novo, que acabou de chegar, resolveu ir atrás desse mistério? Agora eu quero saber, vocês, onde é que estão ouvindo esse causão? Já escutou algo parecido por aí? Se quiser, pode deixar lá nos comentários a sua história, que eu posso até contar no próximo vídeo aqui do canal. Vice? Pois desse jeito, a gente não deixa esses causos morrerem, não. Cheguei naquela vila pequena, grudada nas margens do rio Parnaíba, com o sol de rachar o couro e a poeira fina que entrava pela roupa. Eu sou delegado, recém-transferido do centro da capital para essa região que parecia esquecida pelo tempo e pelo mundo. O pessoal aqui vivia quase que só da pesca e do que o rio dava. Tudo meio rústico, simples, mas com uma sensação pesada no ar. Uma coisa que não se via de cara, só se sentia. Mal sabia eu que aquela sensação pesada era o prenúncio de um dos mistérios mais cabeludos que eu ia enfrentar na vida. Quando botei os pés no vilarejo, o povo olhou meio atravessado, desconfiado, como se eu fosse um estranho que chegava para atrapalhar o que quer que estivesse acontecendo. Não demorou para eu perceber que ali tinha coisa errada. No primeiro dia, já ouvi os murmúrios sobre aquele bicho que atacava pescadores durante a noite, nas margens do rio. Os relatos eram todos meio embaralhados, mistura de medo, fé e superstição. Ninguém queria falar muito, e quando falavam, era sempre olhando de soslaio, com os olhos grandes, como quem carrega um segredo que pode tirar a vida de quem ousar contar demais. O chefe da vila, um homem velho chamado Zé Raimundo, me chamou na frente de todo mundo numa pequena praça de terra batida, com as cadeiras de plástico ajeitadas em círculo, e me falou sério. Delegado, o senhor vai ouvir muita coisa esquisita. Dizem que tem um lobisomem rondando o rio, uivando de noite, levando o pescador embora. A gente está com medo, mas não é só isso, não. Tem coisa antiga nisso aí, coisa que a gente nem entende direito. A maldição tá na terra. Ele falou com voz trêmula, mas firme, e eu na hora só consegui rir. Lobisomem, maldição. Parecia coisa de filme barato, mas ali, no olhar daquele homem, eu vi um medo genuíno do tamanho do rio que corria ali pertinho. Nas primeiras noites, fiquei atento, fazia ronda pelas margens com a pouca luz do lampião, tentando achar alguma pista racional. A vila era pequena, as casas de taipa e barro, e as vozes que vinham das varandas eram sempre baixas, cheias de cuidado para não acordar a fera que vivia entre eles. Na primeira noite, tudo estava calmo. O céu limpo de estrelas parecia observar a vila como um guardião silencioso, até que ouvi o primeiro uivo. Não foi um uivo comum, não. Era um som que vinha da alma da mata, cheio de dor e raiva. Uma coisa que arrepia a espinha e faz o coração bater mais rápido. Tentei seguir o som, mas ele desapareceu antes que eu pudesse ver qualquer coisa. No dia seguinte, os pescadores estavam pálidos. O velho João, que tinha mais de 60 anos pescando naquele rio, contou que um dos seus amigos tinha sumido no meio da noite. Foi o bicho, delegado. Eu vi os olhos dele brilhando na mata, vi o uivo, ouvi os gritos. Ele falou com voz baixa, mas firme, como se já tivesse aceitado que aquilo era real. Eu tentava encontrar uma explicação lógica, uma pista física, algo que não envolvesse histórias de lobisomem. Mas tudo o que eu encontrava eram marcas estranhas no chão, pegadas que pareciam humanas e animais ao mesmo tempo, e um cheiro forte de mato molhado misturado com sangue que me fazia prender a respiração. Eu não estava só. A vila inteira estava em vigília, fechando as portas cedo, mantendo as crianças dentro de casa.
O medo que antes era só sussurro virou um grito silencioso que pairava no ar. A cada noite que passava, mais relatos de ataques chegavam até mim. Era como se o rio estivesse guardando um segredo sombrio que ninguém queria revelar, mas que todos temiam. E eu, que sempre fui homem da lei, acostumado a lidar com criminosos e mistérios humanos, me via diante de algo que desafiava toda lógica e razão. Certa noite, durante uma dessas rondas solitárias, eu senti que estava sendo observado. Um arrepio subiu pela minha espinha e, por um instante, tudo ao redor ficou estranho. Os sons do mato se tornaram abafados, o vento parou e o uivo voltou, mais próximo, mais feroz. Eu segui aquele som, coração na boca, até quase me perder na mata fechada. Não vi nada, só pegadas profundas, que sumiam perto de uma pequena clareira. Ali, perto do rio, encontrei restos de um animal, talvez uma capivara ou algo maior, tudo mutilado, com marcas que pareciam feitas por garras afiadas. Voltei para a vila com o peso daquele silêncio. As pessoas me olhavam diferente, como se eu estivesse mais perto de entender o que eles tinham medo de enfrentar. Eu comecei a sentir que a história do lobisomem não era só um conto para assustar criança, mas uma verdade dolorosa, meio escondida no meio daquelas águas e daquela terra seca e quente. E assim foi a minha chegada naquele lugar, cheia de medo, desconfiança e a sensação de que o pior ainda estava por vir. Chegando naquela vila isolada às margens do rio Parnaíba, eu sabia que não seria fácil lidar com o que estava por trás daqueles relatos assustadores. O povo da vila carregava um medo tão profundo que parecia misturar o natural com o sobrenatural, como se uma névoa densa encobrisse as verdadeiras causas do que vinha acontecendo. Nos primeiros dias, eu tentei agir como qualquer delegado, buscando evidências, interrogando os moradores, anotando os depoimentos com cuidado. Mas logo percebi que ali a lógica simples das leis não bastava, porque cada palavra que eu ouvia vinha carregada de superstição, segredos antigos e um silêncio mais pesado que o ar quente do meio-dia. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a resistência dos moradores em falar diretamente sobre os ataques. Eles trocavam olhares, mexiam nervosos nas redes estendidas, desviavam o assunto como se temessem que falar demais pudesse chamar a atenção da tal criatura. Um deles, um homem conhecido como Chico da Rede, chegou a dizer com voz baixa: "Delegado, aqui a gente não fala muito não. Não porque não queira ajudar, mas porque tem coisa que, quando se fala alto, ela se escuta e vem." Eu tentei entender se era apenas medo ou uma verdadeira crença que mantinha a vila em um estado de constante tensão. Fui atrás de evidências que fossem mais concretas. Durante o dia, vasculhei as margens do rio, procurando marcas no barro úmido, pegadas que pudessem esclarecer o mistério. Encontrava rastros estranhos, enormes, quase humanos, mas com garras longas que não pareciam nem de homem nem de animal comum. Também encontrei restos de redes rasgadas, pedaços de madeira quebrados e manchas secas de sangue escuro que o sol forte parecia não querer deixar ver direito. Aquilo não era algo comum, e mesmo sem querer aceitar, comecei a pensar que havia algo realmente estranho acontecendo. Mas as noites eram o pior momento. Cada vez que a lua cheia brilhava no céu, os uivos invadiam a vila, cortando o silêncio como facas afiadas. E não eram uivos simples, de cachorro bravo, mas sons distorcidos, longos, que pareciam vir de uma criatura dividida entre o humano e o animal. Um uivo que trazia um sofrimento quase palpável e que fazia o medo crescer dentro de mim a cada vez que eu ouvia. Eu tentei fazer rondas noturnas, armado apenas com minha pistola e a lanterna, mas a escuridão da mata, o barulho do rio e o silêncio súbito tornavam tudo mais difícil. Em algumas noites, parecia até que o próprio ar vibrava com algo invisível, um perigo que não se via, mas que estava ali, esperando.
Os moradores me falavam pouco, mas quando falavam, traziam histórias antigas, de quando o vilarejo ainda era novo, de lendas indígenas e de velhos rituais que eram sussurrados na beira do fogo. Uma senhora, Dona Maria, contou que seus avós falavam de um pacto feito com o espírito da floresta, que protegia a região, mas que também cobrava seu preço. Quando alguém desafia o rio e a mata demais, o guardião se levanta, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas e voz trêmula. Aquilo mexeu comigo, porque parecia que aquela lenda não estava morta, e que o tal guardião talvez fosse o lobisomem que eu procurava entender. Comecei a perceber que a figura do lobisomem na vila era mais do que um monstro. Era um símbolo de um conflito antigo, entre homem e natureza, entre tradição e modernidade. Enquanto eu buscava respostas racionais, o medo coletivo crescia e a vila se fechava cada vez mais em si mesma. As pessoas evitavam sair à noite, trancavam as portas e janelas com tábuas, e alguns até diziam que ninguém deveria olhar para a lua cheia, porque isso atraía a fera. Mas eu não podia simplesmente aceitar que fosse só medo. Precisava descobrir a verdade por trás das histórias, entender quem era o homem que virava lobisomem e o que fazia aquela maldição persistir ali, naquela terra esquecida. A cada dia que passava, sentia que estava me aproximando de algo perigoso, algo que ia além do que a lei podia alcançar. Um segredo que estava enterrado nas águas do rio, nas raízes das árvores e no medo do povo. Enquanto isso, as noites continuavam com seus uivos assustadores, e eu sabia que, para desvendar aquela trama, teria que enfrentar não só a fera, mas também os fantasmas que rondavam aquele lugar e a própria escuridão dentro de mim. O ceticismo dava lugar a uma sensação estranha, um pressentimento de que eu estava no meio de uma história que poderia mudar tudo o que eu acreditava ser possível. Naquela vila, o tempo parecia parado, mas a vida corria solta, com seu mistério e seu terror, e eu estava ali, no meio daquela história viva, tentando segurar a razão enquanto o sobrenatural se aproximava como um predador silencioso. E assim, entre olhares desconfiados e noites cheias de uivos, começava minha verdadeira investigação. Uma que não teria apenas respostas, mas também perguntas, que poderiam custar caro demais para quem ousasse fazê-las. A noite caiu com uma pressa estranha, como se o céu quisesse se esconder logo das coisas que aconteciam na vila. Eu estava ali, mais uma vez, patrulhando à beira do rio Parnaíba. O vento trazia aquele cheiro úmido da mata, misturado com o odor forte de peixe e terra molhada, mas no meio disso tudo, um silêncio estranho dominava o lugar. A vila já estava quase toda trancada, com as janelas fechadas, e só o brilho fraco de algumas lamparinas cortando a escuridão. Enquanto andava devagar pelo caminho de terra batida, com a lanterna na mão, escutei um estalo vindo do mato. Meu corpo gelou por um instante, e a pistola no coldre parecia pesar mais do que nunca. O barulho se repetiu, e então um uivo rasgou o silêncio da noite. Não era um uivo qualquer, era um som estranho, quase humano, cheio de raiva e dor, que me fez parar no meio do caminho. Não havia dúvida. Aquilo vinha de algo muito grande, algo que não pertencia ao mundo comum. Segui o som, pisando firme para não fazer barulho, tentando não mostrar o medo que me apertava o peito. A lua cheia iluminava as copas das árvores, jogando sombras que pareciam se mexer, criando formas assustadoras que me fizeram pensar se não estava entrando numa armadilha invisível. Mas não havia volta, e eu precisava entender o que estava acontecendo. De repente, no meio da clareira à beira do rio, algo apareceu. Primeiro só um vulto, uma sombra grande que se movia rápido entre as árvores. Depois, com um rosnado baixo, a criatura surgiu inteira diante de mim. Era algo que parecia metade homem, metade lobo, com pelos grossos, olhos brilhando em um amarelo feroz.
garras afiadas e dentes que reluziam à luz da lua. Eu jamais poderia ter imaginado que algo assim existisse, mas ali estava, encarando-me com uma fúria que parecia queimar a alma. Meu instinto mandava correr, mas algo dentro de mim congelou. A criatura não atacou imediatamente. Ficou ali, parada, me olhando, como se buscasse algo mais do que apenas uma presa. Eu tentei falar, mas minha voz sumiu no meio da garganta. No lugar do medo, senti uma estranha mistura de pena e curiosidade, como se estivesse diante de um homem preso em um corpo que não lhe pertencia. Não era só uma fera selvagem, era alguém dividido, lutando contra uma maldição que não queria aceitar. A criatura uivou de novo, dessa vez um som que parecia um lamento profundo, cheio de tristeza e raiva. Então, antes que eu pudesse reagir, ela sumiu na escuridão da mata, deixando para trás apenas pegadas enormes e o cheiro forte de animal molhado. Meu coração ainda batia acelerado, e eu sabia que aquele encontro mudaria tudo que eu acreditava. A lenda do lobisomem deixava de ser uma história de pescador e se tornava uma realidade cruel que eu precisava enfrentar. Nos dias seguintes, tentei juntar as peças daquele encontro. As marcas no chão, as histórias antigas da vila, o medo nos olhos dos pescadores. Eu sentia que aquele homem-lobo era parte da comunidade, alguém que carregava um peso enorme, uma maldição que transformava a vida dele em uma luta constante para manter a humanidade. Ouvi dizer que ele era um velho conhecido, alguém que tentava viver normalmente, mas que sucumbia à fera quando a lua cheia chegava. Passei a observar os moradores com mais atenção, buscando entender quem poderia ser essa criatura dividida. Alguns olhares me pareciam cheios de dor, outros de culpa, e alguns sequer consegui decifrar. Era como se todos carregassem o segredo, e ao mesmo tempo tivessem medo de enfrentá-lo. A vila virou um palco de uma história trágica, onde a linha entre homem e besta se tornava cada vez mais tênue. Eu também comecei a sentir a transformação da vila, como se o próprio rio e a mata estivessem mudando com aquela presença. A natureza parecia mais viva, mais silenciosa, e o medo crescia a cada lua cheia. Eu não era mais apenas um delegado procurando respostas. Eu me tornava parte daquele mistério, preso numa teia de lendas, terrores e escolhas difíceis. Não sabia o que esperar da próxima noite, mas tinha certeza de que o encontro com o lobisomem seria apenas o começo de uma jornada sombria, onde nada seria como antes, e onde o medo da fera refletia o medo que cada um de nós carrega dentro. Chegou uma noite que mudou tudo. Eu já estava acostumado com o medo da vila, com os uivos cortando o silêncio, com as histórias sussurradas à beira do fogo. Mas naquela noite, eu não só sentia a fera, eu vi o homem por trás dela. Tudo começou quando o velho Zé Raimundo, homem respeitado e conhecido por sua sabedoria, veio me procurar. Ele parecia abatido, com os olhos cansados e a voz embargada. "Delegado", disse ele, "preciso te mostrar uma coisa que ninguém mais quer ver." Relutante, segui-o até sua casa, um casebre simples, mas cheio de memórias. Lá dentro, entre móveis gastos e paredes que guardavam séculos de histórias, ele me apresentou um homem que mal parecia humano. Era um sujeito com olhar pesado, cansado de carregar uma dor que ninguém podia entender. Chamava-se Miguel. Miguel era um pescador da vila, conhecido por sua força e bondade, mas que nos últimos meses tinha se isolado, como se algo o tivesse arrancado da vida comum. Ele não falava muito, e quando falava, a voz vinha arrastada, cheia de um peso invisível. Era como se carregasse uma luta interna, um monstro que ele tentava esconder. Com o tempo, fui descobrindo mais sobre Miguel. Ele confessou que quando a lua cheia chegava, ele perdia o controle, e uma fera tomava seu corpo. Não era uma escolha, era uma maldição que se impunha contra sua vontade. "Eu não sou o monstro, delegado", ele dizia com lágrimas nos olhos. "É a fera que me toma,
me destrói, me faz fazer coisas que eu nunca quis. Aquilo mexeu comigo. Eu sempre vi as coisas pela lei, pelo certo e errado, mas ali, diante daquele homem, vi a fragilidade da alma humana diante de forças que escapam à razão. Miguel contou que há gerações sua família carregava essa maldição, um segredo que era passado de pai para filho, como uma herança maldita. Ele tentou buscar ajuda, rituais antigos, benzedeiras, tudo que a vila conhecia para tentar conter a fera, mas nada adiantava quando a lua cheia dominava o céu. Era como se o rio, a mata e a própria vila estivessem envolvidos numa teia que prendia não só Miguel, mas todos os que dali eram filhos daquela terra. O conflito dele era visível. Em suas noites de lucidez, ele se isolava, tentando resistir, pedindo perdão pelos horrores que sabia que iria cometer. Em outras, quando a fera tomava conta, ele não lembrava de nada, só da sensação de fúria e fome que o consumia. Aquela divisão partia meu coração. Um homem preso entre duas naturezas, uma humana e outra selvagem, e eu ali para decidir se o prendia, o matava ou tentava ajudá-lo. Enquanto eu ponderava o que fazer, a vila ficou mais tensa. Alguns moradores queriam justiça, queriam ver o lobisomem morto, enquanto outros defendiam Miguel, dizendo que ele era vítima e merecia ajuda. As conversas na praça viraram debates acalorados, e a linha entre justiça e vingança ficou borrada. Eu sentia o peso da responsabilidade esmagar meus ombros. Como delegado, minha missão era proteger a população, mas como homem, eu via a tragédia de um homem que não escolheu ser fera. Comecei a investigar formas de conter a transformação. Conversei com benzedeiras, curandeiros, pessoas que entendiam das crenças locais. Descobri que alguns rituais antigos podiam acalmar a fera temporariamente, mas não tinham poder para quebrar a maldição. Era um jogo perigoso, porque mexer com forças antigas podia atrair ainda mais violência. Ainda assim, decidi tentar ajudar Miguel, porque sabia que ele não era o inimigo, mas sim uma vítima desse mistério que envolvia o rio e a mata. Nas noites seguintes, acompanhei Miguel durante a lua cheia, tentando protegê-lo e, ao mesmo tempo, manter a vila segura. Foi uma luta intensa de resistência e medo, de dor e compaixão. Eu via o homem e a fera em constante batalha dentro dele, e cada transformação era um tormento que me cortava por dentro. Às vezes, quando a lua já se escondia no horizonte, Miguel reaparecia, exausto, sujo de lama e sangue. E eu sabia que aquela batalha tinha sido ganha, mas que a guerra continuaria. Com o tempo, comecei a entender que o lobisomem da vila não era só uma criatura de terror, mas um símbolo do conflito entre o homem e a natureza, entre a tradição e o progresso, entre o medo e a esperança. Miguel carregava o peso de tudo isso, e eu estava ali para ajudá-lo a enfrentar essa sombra que ameaçava não só ele, mas toda a vila. A linha entre o certo e o errado ficava cada vez mais tênue, e a única certeza que eu tinha era que aquela maldição não seria fácil de quebrar. Assim, no meio daquela vila silenciosa, entre os uivos da noite e o sussurro do rio, eu e Miguel começamos uma luta silenciosa. Uma luta pela alma dele e pela paz daquele lugar marcado pela dor e pelo mistério. O lobisomem era, ao mesmo tempo, uma fera terrível e um homem dividido, e eu precisava encontrar uma maneira de salvar os dois antes que fosse tarde demais. A noite estava densa, como se o próprio ar carregasse um peso que se tornava quase sufocante. A lua cheia brilhava no céu, clara e imponente, lançando sua luz prateada sobre o rio Parnaíba e toda a vila que dormia com um olho aberto e outro fechado, temendo o que viria. Eu sabia que aquela seria a noite decisiva, o momento em que tudo que eu vinha investigando, sentindo e desconfiando chegaria ao seu ponto mais intenso. Meu coração pulsava forte e a arma na minha mão parecia mais pesada que nunca, como se carregasse também o peso de toda aquela história que me envolvia.
Desde que conheci Miguel, o homem dividido entre sua humanidade e a fera que o dominava, minha missão mudou. Eu não era mais um delegado comum, buscando prender um criminoso. Eu estava envolvido numa trama que ultrapassava o entendimento humano, em uma batalha onde o sobrenatural se misturava com o destino de uma vila inteira. E naquela noite, eu tinha que encarar não só o lobisomem, mas também as forças que protegiam essa maldição e que estavam prestes a se revelar. Quando saí para a ronda, senti o olhar atento da vila me acompanhando. As portas estavam trancadas, as janelas vedadas, e o silêncio dominava tudo, exceto pelo som distante do rio que corria com seu fluxo constante. A mata parecia mais escura, como se estivesse guardando um segredo antigo, um segredo que ia além das pegadas e uivos que eu já conhecia. Era como se a floresta estivesse viva, respirando junto com a fera que eu sabia que estava lá, pronta para atacar ou fugir. O encontro aconteceu perto de uma velha árvore caída, na margem do rio, um lugar que eu havia evitado até então por causa das histórias que ouvi. Quando a criatura surgiu, não houve rosnado, nem ataque imediato. Em vez disso, senti uma energia estranha, uma força invisível que parecia ligar o lobisomem a tudo ao redor, ao rio, à mata, ao céu. A fera se movia com uma agilidade surpreendente. Seus olhos brilhavam como brasas e sua respiração pesada fazia o ar ao redor vibrar. Naquele momento, entendi que não era só Miguel que estava preso naquela maldição. Havia algo mais antigo, uma força que atravessava gerações e que usava o corpo dele como um instrumento de vingança ou proteção, talvez até dos dois ao mesmo tempo. Eu sentia que o rio e a mata não eram apenas cenários, mas personagens vivos naquela história, que reagiam aos acontecimentos, influenciavam os destinos e guardavam segredos que eu ainda não estava preparado para descobrir. Tentei agir, mas fui surpreendido por uma reação inesperada. A criatura parecia reconhecer algo em mim, talvez a intenção de ajudar, ou talvez o medo que eu tentava esconder. Houve um momento de silêncio pesado, quase palpável, como se a própria noite prendesse a respiração, e então ouvi vozes, sussurros antigos que pareciam vir da terra, da água e do vento. Essas vozes falavam de pactos esquecidos, de rituais que haviam sido quebrados e que agora clamavam por reparação. Foi quando percebi que a vila inteira estava envolvida naquela trama sobrenatural. As pessoas que eu julgava apenas assustadas, na verdade, tinham uma ligação profunda com aquela maldição. Eles eram descendentes daqueles que fizeram acordos com forças além do nosso entendimento e que agora sofriam as consequências desses pactos. Eu comecei a entender que para resolver aquilo não bastava prender ou matar o lobisomem. Era preciso compreender, aceitar e talvez fazer algo que ia contra tudo que eu aprendi como homem da lei. Durante o confronto, uma sombra surgiu entre as árvores. Uma figura que não parecia humana. Era como se a própria maldição tivesse uma consciência, uma vontade que se manifestava para proteger o lobisomem e a vila. Senti o perigo crescer, uma pressão que esmagava meu peito, e tive que escolher entre lutar com tudo que tinha ou tentar uma aproximação que poderia mudar o destino de todos nós. Com cuidado, comecei a falar, usando palavras que aprendi com os mais velhos. Aquelas rezas e pedidos para as forças da natureza. A fera, ainda presente na criatura, pareceu hesitar, como se estivesse dividida entre a fúria e a paz. O ar ficou carregado de energia, e eu soube que aquela noite não seria só uma batalha física, mas espiritual. O desfecho não foi simples, nem completamente vitorioso. Houve perdas, feridas abertas e promessas feitas no silêncio da mata. A vila permaneceu em alerta, consciente de que aquela luta estava longe de acabar, mas havia uma nova esperança, a de que, talvez, com respeito e coragem, fosse possível romper a maldição que assombrava o rio Parnaíba. Eu voltei daquela noite diferente,
com a certeza de que minha vida e a daquela vila nunca mais seriam as mesmas. A maldição do lobisomem era um reflexo das forças que regem a natureza e a humanidade. Uma lembrança amarga de que algumas histórias não são apenas lendas, mas destinos entrelaçados em uivos e sombras. E eu estava ali, no meio disso tudo, pronto para enfrentar o que viesse, sabendo que aquela batalha era muito maior do que eu poderia imaginar. Aquela última noite se desenrolou como um pesadelo que eu não conseguia acordar. O céu estava coberto por nuvens grossas que escondiam a lua, e a escuridão parecia mais densa do que nunca. A vila inteira parecia presa num silêncio estranho, como se até o vento tivesse parado para esperar o que viria. Eu sabia que não tinha volta, que a decisão que eu tomasse ali poderia mudar para sempre o destino daquele lugar e da gente que vivia ali. Miguel estava em um estado diferente. Eu o encontrei numa clareira perto do rio, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desafio, como se ele mesmo soubesse que aquela seria a última vez que poderia controlar o monstro dentro dele. Ele não falava muito. Apenas me olhava como se estivesse pedindo ajuda e perdão ao mesmo tempo. Era um homem quebrado, e eu sabia que o peso daquela maldição já tinha consumido parte da alma dele. A fera dentro dele estava acordando, e com a lua escondida, o silêncio era ainda mais carregado de tensão. Eu não tinha certeza do que seria melhor: prender aquele homem e tentar afastá-lo da vila, ou tentar encontrar um jeito de salvar o que ainda restava de humano dentro dele. A lei me dizia para agir com firmeza, para proteger o povo acima de tudo, mas a compaixão que eu sentia me impedia de fazer algo tão simples quanto prender ou matar. Era uma decisão impossível, um dilema que parecia arrancar minha humanidade a cada segundo. De repente, um uivo cortou a escuridão, vindo de dentro da mata. Era um som que partia o coração, uma mistura de dor e raiva que refletia a luta interna de Miguel. A fera estava ali, pronta para tomar conta. Eu me preparei, segurando firme minha arma, mas também preparado para agir com cuidado. Não era um inimigo comum, era alguém que eu tinha que proteger, mesmo que a própria fera dentro dele não quisesse ser domada. O confronto aconteceu com uma intensidade que eu nunca imaginei. Miguel lutava contra a transformação, mas a força da maldição era mais forte. Em meio à luta, ele caiu ao chão, ferido, e o lobisomem emergiu, uma criatura monstruosa que parecia feita de sombras e fúria. A vila ficou em alerta, e eu ouvi os gritos dos moradores que acompanhavam tudo à distância, presos entre o medo e a esperança. Mas algo inesperado aconteceu. No meio da escuridão, uma luz tênue começou a surgir. Eram as vozes e as rezas dos mais velhos, dos guardiões daquela terra, que vinham tentar apaziguar a fera. As forças que antes protegiam a maldição agora tentavam conter a destruição. Miguel, ou o que restava dele, parecia se acalmar, como se a luta não fosse só interna, mas também um conflito entre o velho e o novo, entre o homem e a natureza, entre a vida e a morte. Quando a luz da manhã finalmente chegou, o lobisomem havia desaparecido. Miguel estava ali, exausto e ferido, mas humano. O silêncio da vila era pesado, cheio de perguntas e incertezas. A maldição não tinha sido quebrada, mas havia uma trégua, uma chance de recomeço. Eu sabia que aquela luta ainda não tinha acabado, que a sombra do lobisomem continuaria a pairar sobre o rio Parnaíba, mas também sabia que, pelo menos por enquanto, a humanidade de Miguel tinha vencido. Fiquei ali, olhando para o rio que seguia seu curso silencioso, pensando em tudo que tinha acontecido. A vila, com seu medo, suas histórias, suas lendas, estava viva, e eu estava ali para proteger esse pedaço do mundo, mesmo que isso significasse carregar o peso de uma maldição que eu ainda não entendia completamente. O lobisomem do rio Parnaíba era mais do que uma fera. Era um símbolo das forças que nos cercam, das batalhas internas que todos enfrentamos e das escolhas difíceis que a vida nos impõe.
Eu não sei o que o futuro reserva para Miguel, para a vila ou para mim. Mas sei que aquela noite me ensinou que nem toda luta termina com um vencedor claro, e que às vezes a verdadeira coragem está em aceitar o mistério e seguir adiante, mesmo quando o medo aperta o peito e o uivo da fera ecoa na escuridão.